Há muito tempo, numa galáxia distante, o Tribal já sabe de que a gente vai falar hoje. Isso mesmo, a gente vai falar de Star Wars, cara. Uma das maiores histórias, um dos maiores universos de todos os tempos do cinema e da cultura pop. É isso aí, R2-D2. Vamos falar de você. Salve, salve tribais de todo o planeta, de todos os universos, tudo bem? Nós estamos... Brincadeira, tribal! Vocês já perceberam qual é o assunto de hoje? Star Wars, né? Uma das maiores franquias, uma das maiores sagas de todos os tempos da cultura pop. E para falar desse tema tão importante aí para a cultura pop, tão importante para a cultura nerd, eu chamei aqui um amigo, um grande amigo meu, que não é Lord Vader, Leandro Clemente. Tudo bem, Leandro? Bem, Kizar. Tudo bem? Prazer. Leandro Clemente, professor, doutor em História e também em História de Star Wars. Por você estar aqui, muito feliz estou, Leandro. Como diria Mestre Yoda. Prazer é meu. E por falar em mestre, né, Leandrão? Chamei você aqui, principalmente por você ser um mestre Star Wars, né? Que eu queria fazer um agradecimento. Só fã. Queria fazer um agradecimento aqui pro Murilão e pro Heitor. Abraço, Murilão, abraço, Heitor, por terem emprestado aqui seu arsenal de Star Wars, né? Olha só que maravilha aqui que eles mandaram. Empréstimo com várias ressalvas, né? Para tomar cuidado. Né? Não riscar, não sujar mais do que já está, não riscar mais do que já está riscado. Isso não pode mesmo, não. Olha aqui que maravilha. R2-D2, um dos meus preferidos aqui do meu lado. Fiz questão de colocar aqui do meu lado, né? Então vamos lá, Leandro. Cara, Star Wars aí desde 77 povoou o imaginário dos jovens em geral, dos aficionados por ficção científica, cultura pop, né? Dos coroas como a gente, né? É, exatamente, cabelinho já branco, né? Igual o do Luke. Mas vamos aí, por que eu tô mais pra Obi-Wan, né? No primeiro filme, né, cara? Careca já. Né? Alec Guinness. Nossa, também. Sir Alec Guinness. Leandrão, vamos lá, mas por que esse fascínio todo, cara? Eu acho que porque eu era muito criança quando saiu, quando lançou, né? Eu não podia assistir no cinema, meus irmãos foram, meu irmão mais velho foi, na verdade, né? E eu não podia, o pouco que a gente via, né? Eu sou de uma cidade que na época era pequena, continua uma cidade relativamente pequena hoje, né? Votuporanga, né, cara? Hoje a cidade é servida por apenas um cinema. Quando eu era garoto eram 3. E meus pais não deixavam que eu fosse ao cinema para assistir esse tipo de filme. O interessante é que meus pais me levaram para assistir Aperte o Cinto, o Piloto Sumiu. Comédia pastelão. O primeiro Star Wars, o primeiro da série que eu assisti, não foi Uma Nova Esperança, que foi o primeiro a ser lançado, embora seja o episódio 4, né? Foi o Império Contra-Ataca. The Force is with you, young Skywalker. But you are not a Jedi yet. Você começou pelo o que muitos consideram o melhor. O melhor. Eu, como fã, inclusive, para mim foi marcante na minha vida, eu considero como o melhor realmente. Eu lembro do dia que eu assisti com a minha irmã, no chão da sala, assim, tava muito frio, foi num sábado à noite na TV, era exibição inédita na TV brasileira, se eu não me engano, não, tenho certeza, foi Super Cine, né, Globo, que tinha aos sábados, e eu lembro que eu estava doente, eu estava com febre, e minha mãe pegando no meu pé, porque estava frio, eu tinha que deitar, eu já tinha tomado remédio, eu falei, não, hoje eu vou assistir o Império Contra-Ataca. Eu nem sei que império é esse, eu não sei por que ele contra-ataca, eu não sei nada, mas eu quero assistir. Você quer ver se aquele cara de roupa preta...
E pra mim foi chocante, porque quando nós temos lá o final do filme, tem o Vader estendendo a mão pro Luke e dizendo, eu sou seu pai, eu percebi naquele momento que, meu, tem mais coisa pra trás, mais pesada, que eu não tô sabendo, eu preciso saber agora. He told me you killed him. No. I am your father. E que você acredita, assim que aconteceu com você, com o resto do mundo? Por que você acha que assim como Star Wars te fisgou, e a mim também, tá? Somos fãs aí, entre milhares, por que essa história conseguiu cativar tanta gente? Quais os elementos que você acha que fizeram essa saga, essa franquia que, como a gente vai debater depois, ela vai continuar aí além dos tempos, né? Então, eu vejo que isso independe de Star Wars. Eu imagino que isso se deva ao que acontecia já antes, desde os anos 60, por exemplo, com sagas outras de ficção científica, né? Que vinham criando um mercado, uma audiência, né, desde os anos 60, como por exemplo Star Trek, né, que é, assim como Star Wars, icônica, né? É até um crime eu falar isso, né? Os fãs de Star Wars, os outros são meio crucificados. Aqui é super tribo. Somos todos da mesma tribo. Pode falar que não tem problema nenhum. Aqui que é quase um campo de batalha, né? Entre Trekkers e Star Wars, né, cara? Mas Porque a gente não procura ter pelo contrário, né? Eu sou fã das duas. Eu gosto das também. Eu gosto muito de ficção científica, né, cara? Eu gosto muito de mistério, né? Gosto muito de aventura, sempre gostei. Mas eu creio que já vinha um ambiente desde os anos 60 de expansão, de crescimento desse mercado de ficção científica, e não só em forma de filmes e séries de TV americanos, mas também os gibis, né? Logo os HQs, um mercado editorial. Você pega aí, poxa, para ser honesto com a ficção científica, a gente teria que voltar em caras como H.G. Wells. Com certeza. Até um pouco antes, né? Júlio Verne. Sim, Júlio Verne, claro, bem lembrado. Eu acho que então é isso, cara. Nos anos 60, há uma explosão de cultura, entre os 60 e os 80, digamos assim. Explosão de cultura pop especificamente ligada à ficção científica. Eu acho que foi isso, cara. E é uma coisa interessante. E lógico, o berço disso tá ali no mercado cinematográfico e televisivo norte-americano, evidente. E como a cultura norte-americana explodiu para o mundo depois da Segunda Guerra Mundial para cá, eu creio que também se deva a isso. Porque o George Lucas e o Spielberg, essa turma, né? Essa turma, eles têm inspirações de Indiana Jones, Star Wars, daqueles seriados antigos, né? Que tinha um seriado que passava no cinema, né? Eles queriam, Flash Gordon mesmo, se você pegar o Flash Gordon é o original, né? Isso. Não aquele que tem a trilha sonora do Queen, que fantástica, né? Mas o Flash Gordon mesmo, acho que... Bom, eu não sou fã de Flash Gordon, mas eu imagino que é ali por volta dos anos 30. Buck Rogers, né? Buck Rogers. Então essa turma, porque você parar pra pensar, nos anos 70, os filmes estavam com uma temática meio Poderoso Chefão, Taxi Driver, né? Eram uns filmes com uma temática mais urbana. Aí veio George Lucas, com uma coisa que eu acho que nem os estúdios esperavam, né? Não esperavam. Tanto que não, até onde eu sei, não queriam apostar na proposta. Foi um trabalho assim de negociação que levou meses, creio que anos até. E parece que ele tinha os roteiros todos escritos. Né? Mas o estúdio propôs a ele nós vamos filmar E ele ficou naquela, qual? Né? Eu vou fazer o que agora, né? Eu tenho um orçamento para um filme. Ele pegou justamente Uma Nova Esperança, o episódio 4. E explodiu. Tanto que depois do sucesso desse primeiro filme, foram garantidos os orçamentos para mais 2, né? O Império Contra-Ataque e o Retorno do Jedi. I don't know what you're talking about. I'm a member of the Imperial Senate on a diplomatic mission to Alderaan. You are part of the Rebel Alliance and a traitor. Take her away! Eu tava lendo sobre a história como ele concebeu, né, essa saga. Inclusive eu vi uma entrevista com o desenhista de produção, o Ralph McQuarrie,
ele concebeu o Luke, não é para ser uma mulher, cara. Sim. Inclusive houve um relançamento recente dos HQs originais. Aqui no Brasil, inclusive, em língua portuguesa. Que apresenta Luke como uma jovem. E o Obi-Wan mesmo é um instrutor, é o inspirador de Luke. Só que é um cara mais meia-idade, não é um ancião. O Han Os Jedi, Solo, no HQ, os Jedi têm armas, digamos, de fogo, não usam apenas a força e os sabres de luz. Uma arma... Arma normal, né? Como é que eu vou dizer? Uma arma para tempos... Para tempos mais civilizados. Civilizados. Para tempos mais civilizados, frase de Obi-Wan. Justamente o que o Han Solo também, ele era para ser um pirata barbudo, cara. Ele até tinha uma semelhança assim, tinha uma tiara, eu vi todos os desenhos, e o barbudo, um pirata espacial. Grandalhão, gordão, fortão. Não, até que ele era esbelto, mas era totalmente diferente do Han Solo. E também, uma curiosidade, que o C-3PO, ele foi baseado no Fritz Lang. No né? Metrópolis do Fritz Lang. Ele é uma referência, né? Uma homenagem, né? Outro cara que a gente tem que falar de ficção científica com honestidade, regressar ao Fritz Lang lá nos anos 20, 30. Fãs de Star Wars, não brigue com o Kizar, não tentem me apagar aí com a força, né? Com o lado sombrio da força, mas eu tenho uma coisa que eu não consigo conceber. Eu tenho uma teoria desde sempre. Vamos brigar aqui, vamos brigar. Eu acho, tem alguma coisa dentro de mim que diz que o George Lucas foi consertando, fazendo essa história no meio, conforme ela foi andando, tipo consertar um avião no ar. Por que eu te digo isso? Porque no primeiro episódio, fica claro, quando que o Luke tá vendo a Princesa Leia, ele, nossa, que linda quando a R2-D2 mostra a mensagem, aí depois eles têm todo... Eu não acredito que não eram ainda para ser irmãos, eu tenho essa coisa comigo. Por mais que ele diga que... realmente fica estranho, cara. Parece isso mesmo, que ele vai tentando consertar. Eu gosto de acreditar que é da complexidade da história. Os dois ainda não sabem quem eles são. Mas, por exemplo... E nem o público sabe quando também, o Vader né? chega... Isso vai ficar claro no episódio seguinte, né? Aliás, não é nem no episódio seguinte. É no Retorno do Jedi, que ele descobre que a Leia é sua irmã. Sim. Por exemplo, quando o Vader chega no Nova Esperança, na nave, como ele não sente que a Leia é filha dele? Você entende? Sim, porque ele sente o Luke, cara, e não sente ela. Sim. Por isso é que eu acho que eu não compro essa ideia. Eu acho que ele foi, e graças muito ao carisma do Harrison Ford. What a piece of junk! She'll make 0.5 past light speed. She may not look like much, but she's got it where it counts, kid. I've made a lot of special modifications myself. But we're a little rushed, so if you'll just get on board, we'll get out of here. Se eu não me engano, já li várias vezes, que era pra ele ter desaparecido. Sim, era pra ser um coadjuvante no primeiro filme, numa Nova Esperança, e só. Mas ele roubou a cena. O jeito canastrão, né? Ele ganha, né? Debochado. Que são os mesmos, digamos assim, trejeitos, né? Os mesmos tiques, né? Que ele vai apresentar, por exemplo, no Indiana Jones. Canastrão, irônico, né? Debochado, relaxado. Egocêntrico até, né? I love you. I know. Poxa, se eu fizesse isso com a minha esposa, eu te amo, eu sei, ela nunca mais olhava na minha cara. A Leia ainda fica lá, apaixonada por ele. E é interessante também, cara, que ele é quase no início um anti-herói dentro do grupo. Porque ele é relutante, igual você falou, ele chega até a ser um pouco mercenário, egoísta, mercenário, claro. Luta por dinheiro. Ele vai aos poucos descobrindo a importância do ideal, né? Eu diria que não só ele, mas ele e a Millennium Falcon roubam a cena. Puxa vida. No momento que o Luke mergulha. Millennium Falcon. Que o Luke mergulha naquele corredor da Estrela da Morte para lançar o projétil no núcleo da estrela. E o Luke está sendo caçado pelo Vader e mais 2 outros caças TIE do Império.
Ele já perdeu a cobertura, né, que ele tinha dos colegas, né? E quem salva o Luke em cima da hora é justamente o Han Solo, o Harrison Ford com a sua Millennium Falcon, né, cara? Eu acho que ali ele... Bom, ali não, né? Porque seria uma injustiça, mas é aquele momento assim, cavalaria que chega, né? É muito comum nos filmes de Bang Bang. Sobe o som. Sobe o som, exatamente. Sobe o som, é aquele momento que a plateia delira. Tô lá no cinema tal, e o cinema lotado de crianças. Era visível assim, pais, na sua maioria dentro do cinema, pais, uma ou outra mãe, os pais pelo menos da minha idade, quase todos carecas assim como eu. Stormtroopers carecas. Exato, e os filhos, os cabeças de balde, né? Os cabeças de balde. E os filhos, né? A criançada, né? Meninas, meninos, a criançada dominando a sala de cinema. E tem aquela cena que a Rey e o Finn estão fugindo dos caças TIE, né? Aí eles passam por uma nave que não mostra e o Finn aponta assim pro lado direito e fala: Rey, e aquela ali? Aí ela olha pra ele e olha pra nave, que continua não aparecendo. E ela diz: aquela ali não, é uma sucata. What about that ship? That one's garbage! Cara, na hora já me deu um start assim, opa. Como assim, uma sucata? Uma sucata espacial, né? E eles vão correndo, ela fala, vamos pegar aquela outra ali que é uma saltadora alguma coisa, que é uma nave de última geração e muito mais rápida que os caças do Império. E na hora que eles vão entrar na nave, os caças dão uma rasante e destroem a nave que ela queria pegar. Ela vira pra ele e fala assim, a sucata vai servir. E aí eles se voltam, e aí a cena abre e mostra quem? The garbage will do! Cara, foi impressionante a reação da molecada. Um garotinho, da idade do meu mais novo, atrás de mim, ele levantou da cadeira, eu vi o bracinho dele passando assim por mim. A Millennium Falcon! E eu, essa molecada sabe o que é a Millennium Falcon. Eu delirei, cara, o cinema aplaudindo. Eu considero um dos meus termômetros de ver se um filme foi bem feito, um roteiro. Cara, essa água do Império é muito boa. Não, isso é uma água Jedi. A sua, porque a minha é Imperial. Aqui, ó, a sua tá aí, ó, é Jedi. Muito boa minha água é. Porque um dos meus critérios para ver se um filme é justamente isso. Se você se importa com o herói, se você, no momento da tensão, do clímax do filme, você torce para, você vibra com aquilo. Então tem muitos filmes blockbusters aí que fazem ter muito dinheiro, mas eu vou assistir, mas de repente eu vejo que isso não acontece, cara. Então é um dos critérios que eu tenho. Desperta a força no público, né? Exato. A força do ícone, e a força assim, você se importa com aquilo, depois você sai contando, nossa, mas é muito legal. Porque você tem que ter um vilão impactante, sim. No caso, o Vader. E um vilão que vai se revelando ao longo da série, né? Complexo. O primeiro filme, vamos lembrar, eu assisti Império Contra-Ataca primeiro e alguns anos depois eu assisti... Jedi. Não, Uma Nova Esperança. Uma Nova Esperança. E assim, eu fui percebendo que ele não é um vilão simples. Sentido. Não é aquela coisa maniqueísta, o bem e o mal. É alguém que foi se construir no mal. E você percebe que os heróis têm potencial para ser maus. Tanto que tem sempre o alerta, né, para os Jedi, né? E geralmente são os Jedi mais velhos, o Yoda que sempre faz esse alerta, né? Cuidado com a vaidade temos que ter, né? Vaidade para um caminho é um caminho para o lado sombrio da força. Vaidade é o caminho sombrio da força leva. Eu acho fantástico isso em Star Wars. Não tem simplicidade na construção dos personagens. Pode ter simplicidade em outros aspectos. As pessoas podem enxergar em simplicidade em outros aspectos, eu que também enxergo, mas na composição dos personagens, como o Vader, por exemplo. Um que eu acho que ainda vai ser assim. Acho, porque ele é um excelente ator.
Eu convido as pessoas a assistirem os outros filmes que esse rapaz já trabalhou. É o ator que faz o Kylo Ren. Eu tô achando que ele vai se transformando aos pouquinhos. Também acho, eu tive essa num impressão. vilão que vai ser tão odiado quanto, tão temido quanto. No começo ele é vacilante, né? No começo eu Até achei o ele- Snoke dá um tremenda de uma dura nele no começo. Que você não não vai vê, ser por exemplo, nada. o Imperador dando uma dura no Vader, né? Porque o Imperador teme o Vader, né? É, O Imperador sabe quem é Vader, sabe que ele é o Jedi da profecia, o que vai trazer o equilíbrio à força. Então o Imperador tem medo dele também. Tem. Por isso que você vê o Imperador sempre o tratando com consideração, com respeito. Já o personagem do Kylo Ren, ele leva 2 esculachadas em 2 filmes. sim, Né? sim. Do Snoke, né? Que também é outro personagem mal explicado. Mas vamos lá, vamos fazer um paralelo então entre o Kylo e o Anakin. Aham. No caso, o Anakin meio que foi, pelas circunstâncias, puxado Sim, para a força. sim. Pro lado sombrio, desculpa. Desculpa, eu acho que assim, a franquia pecou, mas aí já era tarde, já estava tudo em andamento, eu imagino, né? A franquia pecou na escolha do ator, não do garotinho, para fazer o Anakin ainda criança. Aquele garoto é bom, aquele garoto trabalhou muito bem. Mas do ator, do Anakin adulto. E ali eu acho que o ator é fraco. É, fraco, Fraco. fraco. Não convence. Mas ó, uma das coisas também, me desculpe pessoal, mas eu vou falar, eu não comprei a ideia lá do Ameaça Fantasma de ter colocado o Anakin criança. Você poderia ter começado com ele já mais adolescente, porque ele e a princesa, ficou aquela coisa muito estranha. Aquela distância. Pô, parece que depois só ele vai envelhecendo, ela continua jovem. É, uma coisa assim, meio nada a ver, mas vamos voltar. E ela chegou a dizer depois que foi um erro ela ter participado de Star Wars. Eu achei Não, muito engraçado, cara. vi um comentário assim de fãs, né, de Star Wars num fórum da notícia. Eu lembro de ver a notícia na internet, ela falando que ela julgava ter sido um erro, Natalie Portman, né? Julgava ter sido um erro da parte dela ter participado da participação de Star Wars. E algum fã colocou lá assim: pô, não aprendeu! Fez Thor depois, caramba! Então, Achei fantástico eu a acho tirada que ela, assim. eu acho que ela de não fã. tem sorte com cultura pop, porque depois também o personagem dela logo foi descartado lá Sim. no universo Marvel, né? Sim. Vamos fazer um paralelo. Apesar de você, e eu concordo com você que o Hayden Christensen, né? Christensen. Ele realmente não é um cara de grandes atributos dramáticos para fazer um personagem tão complexo. Da complexidade daquele. Mas vamos esquecer o ator, vamos pensar nos personagens. O Anakin, ele foi ao longo pelas... Eu até acho os Jedi, a filosofia dos Jedi de celibatários um pouco... Né, Severa demais. severa, né? O cara queria amar, né? Sim. Seu amor constrói. Sim. Aí de repente, todas as imposições, né? Mas não que seja justificativo, mas ele foi meio que pensado, foi levado aos poucos. O Kylo, ele tá indo consciente para isso. Você tem essa, E uma ou coisa você que me acha que fez não? pensar, né? Não, eu acho que sim. Uma coisa que me fez pensar nessa complexidade do Kylo Ren. No último filme, por exemplo, quando ele diz pra Rey, né, naqueles encontros telepáticos que eles dois têm, né? Ele diz pra ela que nós temos que aprender a superar essa coisa de Jedi e Siths. Parar com isso. Ali eu fiquei impressionado. Eu falei, opa, peraí. Pra mim esse cara até agora era um Sith. Aí ele vem com esse papo que nós temos que ir além de Jedi e Siths. Será que não é a Disney falando pelas bocas do Kylo Ren? Porque, tipo... Preparando o terreno para mudanças vindouras, né? O próprio Luke, os Jedi têm que morrer. Né? Para criar uma nova mitologia a partir daí, porque você acha que só isso não vai sustentar pelas próximas... É complicado, porque aí você décadas. pega a última cena desse último filme, o garotinho escravo, Sim, sim. e o seu dono diz algumas coisas ininteligíveis para ele, tipo, vai trabalhar, vocês estão brincando, né? São um grupo de crianças brincando, 3 crianças, se não me engano, e o garotinho vai varrer, é noite, tá escuro no planeta, ele vai varrer, ele vê a Millennium Falcon, o risco, né, a Millennium Falcon entrando em velocidade da luz, né, e ao mesmo tempo que o garoto vê, é uma cena que passa, até muita gente não percebeu,
isso, né? Passou batida, assim, passou imperceptível para muita gente. O garotinho, eu tava no cinema, eu falei, caramba, que é isso? Que cena, meu! Fantástico, o garotinho estica a mão, a vassoura tá longe dele, a vassoura vem na mão do garoto. Então não tem esse papo de últimos Jedi. Não. Vai ter muito mais Jedi. A força é muito mais... A frase da Leia, né? Tudo que precisa tá aqui. Aí é aquele negócio que você estava falando, né, cara? Será que os caras não vão corrigindo com o tempo? O despertar da força é o despertar só da Rey? Será que não tem outros? Por exemplo, uma coisa que é estranha pra mim até o momento. O único personagem em todo Star Wars que pega um sabre de luz, e não é qualquer sabre de luz, é o sabre de luz do Anakin Skywalker, né? Que pega um sabre de luz sem treinamento nenhum. Sem treinamento nenhum. E parte pra luta com um cara que tem o treinamento Sith, é o Finn. Então... E ele luta. Tudo bem, ele perde, ele é ferido, mas ele luta, ele enfrenta. Seria impensável, né? Exato. Exato. A própria Rey, né? Personagem fantástico. A atriz... Eu gostei ali foi uma escolha muito feliz. Ela é é persuasiva, né, cara? Ela ganha a plateia muito fácil. Os dois. O rapaz que faz o Finn e ela também. Eu acho que carismáticos. Carismáticos. Diferente do Adam Driver, mas eu ainda boto fé nele. Eu acho que é um cara que vai... Suponhamos que ele não apareça só mais no próximo filme, mas em outros. Vamos supor que não seja uma trilogia de novo, que seja mais. Porque tinha essa conversa original, vai ser uma nova trilogia. Eu já ouvi comentários que não vai ser uma nova trilogia, vai para vários filmes. Há contratos aí, parece que até 2033, né, na Disney, para produzir mais dentro da franquia. Eu imagino que ele é um personagem que vai chegar a uma complexidade muito maior. Vai ser um personagem muito mais convincente. Quando ele hesita em matar a mãe, e ele isso. Aquela engolida de saliva que ele dá. Tanto que quem atira no cruzador da mãe, na cabine de comando do cruzador da mãe, é o piloto que está ao lado, na nave do lado, não é ele. Não é ele. E ele toma um susto até quando o outro piloto atira e arrebenta a cabine. E meu filho na hora... O Almirante Akbar morreu! O Almirante Akbar... O Almirante Akbar morreu, não pode. Porque os meus filhos também são fãs dos personagens obscuros, né? Aqueles personagens que aparecem uma ou duas vezes, eles ficam fãs. Mas marcou esse personagem por causa dessa frase, né, por causa da frase. Admiral, we have enemy ships in Sector 47. It's a trap! Quantas frases de Star Wars, né? I am your father. Pô, eu tenho... Cara, Toy sem exagero, Story, né? 5, 6... Sim, Toy Story. Eles zoam com isso. Sim, né? Com o Zurg e o... o Buzz Lightyear. O Buzz Lightyear, né? Aquela luta deles no elevador. Tá? Eu preciso te contar uma coisa, eu sou seu pai. Abaixo, cara, quando... Não, eu assisti em casa com os meninos, né? Eles eram bem pequenininhos, eu rachei de rir, eles não entenderam nada. Porque eles eram menores ainda, hein? You killed my father! No, Buzz. I am your father. Você imagina o choque na época pra plateia, no cinema... vendo isso, porque jamais ninguém ia esperar isso, porque a linha de raciocínio era assim, pelas palavras de Obi-Wan, ele traiu seu pai. Sim. Então seria aquela história clássica. Tipo, um amigo que traiu, um Jedi que traiu seu pai e o Luke partiria para vingança. Sim. Que seria o óbvio. Sim. Seria uma história, o Luke conquistaria a princesa. Se eu tivesse assistido Uma Nova Esperança primeiro, eu pensaria isso. É que eu já comecei no Império Contra-Ataca, né? Então ali já estava óbvio para mim quem era quem, né? Mas quando eu assisti Uma Nova Esperança, eu falei, putz, começando a entender. Começando a entender esse lance de a força, os Siths, os Jedis. Os personagens, você para pensar, o Han Solo, a Leia, o Luke, eles vão virando ícones. Sim. Eles deixam de ser apenas meros personagens de uma saga qualquer, eles passam a virar ícones da cultura pop, mesmo o Darth Vader. Sim. Então, eles deixam de ser apenas personagens de uma saga, eles passam a ser referências. Sim. Quantas brincadeiras com esses personagens em séries e filmes, principalmente séries cômicas, filmes. Você pega, por exemplo,
Simpsons, Friends tem uma parte que o Ross pede pra Rachel se fantasiar de princesa Leia prisioneira, com aquele biquíni, né? Olha prisioneira do Jabba, né? Jabba. Cara, outra coisa. Quem? A Sola tirou primeiro ou não? Tem até uma camiseta. Poxa, é verdade, cara. Eu pra mim, o Sola, eu não lembro, cara, se o Solo que atira primeiro. E é uma coisa ridícula, porque o DVD tá lá em casa. Se colocar a porcaria do DVD lá pra rodar, né? Jabba, Pumpa, Kumpakni Atapampa. Over my dead body. Uchleniuma. Chespokututa Krista Krenko. Jak Oscar. Yes, I bet you have. Um dia assim, eu tava em casa, sentado na minha mesa, tava estudando, e eu ouvindo ele lá na sala assistindo The Clone Wars, assistindo os desenhos. Foi aí que eu comecei a perceber que meu filho tava virando série maníaco também, né? Porque ele chegava da escola, fazia as tarefas dele, aí ele sentava e assistia 5, 6 episódios assim do desenho The Clone Wars, porque a franquia vai além dos filmes, né? Aliás, a franquia é uma coisa fantástica, tem filmes paralelos a Star Wars lá nos anos 80. Livros. Mas lá nos anos 80. A molecada mais nova, a galera mais nova pensa assim, pô, que legal, Star Wars está abrindo universos paralelos para contar histórias paralelas, né? Como o Rogue One. Agora vem o Han Solo. Não, lá nos anos 80 já tinha. Nós já vamos falar disso já. Mas o Murilo chegou para mim assim no quarto, bateu assim no meu ombro. Papai, quem atirou primeiro? Solo ou Greedo? Eu olhei, eu assim, focado no que eu tava lendo, que não tinha nada a ver, eu tava estudando. Eu virei pra ele, como assim? Não, quem atirou primeiro? Solo ou Greedo? Vamos ver se é fã mesmo. Não, te desafiou. Caramba! Eu não lembro quem atirou primeiro. Eu lembrei na hora, assim, a cena do bar, né, cara, do Mos Eisley, né, cara? Da cantina do Mos Eisley. No original foi o Solo. Foi o Solo. Foi, e depois... Na refilmagem... Cara, isso é outra coisa que me incomodou. Quando foram feitos os episódios 1, 2 e 3, foram feitas adaptações nos filmes antigos, colocando alguns efeitos, alguns personagens que não estavam lá no original. Por exemplo, uma coisa que me irritou como fã quarentão. Me irritou profundamente. Eu fui ao cinema, porque assim, eles relançaram os três... Uma Nova Esperança, Império Contra-Ataque e o Retorno de Jedi, eles relançaram com esses novos efeitos. Logo depois de terem feito o que seriam os 3 primeiros, o 1, 2 e 3. O Ameaça Fantasma, a Guerra dos Clones, que pra mim tem mais de desenho animado que filme, e A Vingança dos Siths. Que raiva que eu fiquei, eu fui ao cinema. Aí eu falei, não, agora eu vou assistir, né? Eu não assisti quando era criança, agora eu quero assistir. E eu fui ao cinema. Que ódio. Chega lá no Retorno de Jedi, aí aquela cena na lua de Endor, que o Vader morreu, né? E o Luke vai cremar o corpo do pai, né? E na hora que o Luke põe a tocha e o Luke olha feliz assim pro horizonte, tá alegre do lado dele, aparece o Alec Guinness fazendo o Obi-Wan, aparece o Yoda, né? E aparece Hayden Christensen. O Christensen, cara. Eu fiquei puto, eu falei, cadê o Proce? Eu quero ver o Proce, né? Que é o original, né, cara? Que é o ator original. Eu não entendi essa também. Eu fiquei... Porque ele jovem... cara. Poxa, então põe o cara que fez o Obi-Wan jovem também. McGregor. O Ian McGregor, que é um excelente ator. Aliás, passagem, né? Muito bom ator. Você sabe que o Obi-Wan é meu personagem favorito, né? Não só seu, né? De muita gente. É meu personagem favorito. Eu gosto muito. Star Wars. Né? Alec Guinness, né, cara? Apesar pra quem não sabe, pra quem acha que só conhece o Alec Guinness do universo Star Wars, recomendo, já que eu sou fã de filme de guerra também, A Ponte do Rio Kwai. Assistam. O papel principal é do Alec Guinness. Sir Alec Guinness, né? Esse também pra mim uma bobagem da nobreza inglesa, esse papo de o cara só é bom se ele é Sir. Não, o Sir foi um reconhecimento de toda a carreira dele, foi um título cedido pela monarquia, tudo bem, mas independente disso, o cara é um monstro de interpretação, né? Um monstro teatral, cenográfico, enfim, o cara rouba a cena de qualquer filme. Recomendo, assista esse filme, e um filme que vocês vão ver jovenzinho,
Um outro filme de guerra que chama Os Heróis de Malta, em que ele faz o papel de um piloto de caça, de um piloto de Spitfire, né, que tem que ajudar junto com dezenas de outros, centenas de outros pilotos a defender a ilha de Creta contra a invasão nazista. Então, diferente do ator que fez o Anakin, você acha que o McGregor foi digamos assim, uma boa escolha para fazer Acho que sim, para fazer o Obi-Wan jovem. Eu creio que escolheram por ser, bom, primeiro, bom ator, claro. Sim. E britânico. Inglês, britânico, tem o sotaque, né? O sotaque do Alec Guinness era muito forte. Se você assistir Alec Guinness, os professores de inglês podem falar melhor do que eu, né? Você percebe, assim, o sotaque britânico dele, né? Mas qual eu acho que o McGregor tentou fazer, né? Sim, sim. Ele apesar de ser britânico, não ele difícil, ficou, né? Pelos mesmos motivos, eu creio. Por ser britânico e por ser bom ator. Né? Mas o Will McGregor é convincente. Ele é muito convincente pra falar. Porque eu acho que foi uma escolha feliz, os dois atores. Apesar de que Obi-Wan, se você for seguir a lógica da história, ele fez uma pequena lambança. Se você parar pra pensar, não sei se você... Ele vai deixar o Luke lá pra ser criado pelos tios, né? E não muda o nome, ele quer esconder e o cara continua Skywalker. Você quer esconder do Império, né, cara? Cara, veja, nós que somos dois coitados aí, dois bobos. Se a gente quisesse esconder hoje de um governo, a gente não consegue. Por causa de Facebook, Twitter, Instagram e o Diabo 4. Fora o que... Mesmo se você conseguisse, a gente ia mudar de nome. Sim. Agora o cara, não, eu vou esconder Cara, você. pra me esconder totalmente, outro dia eu tava pensando nisso. Caramba, se eu entrasse numa rebelião e eu tivesse que me esconder de um governo que nem o Império, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que virar mendigo. Rasgar todos os documentos, sair de casa e ficar... deixar minha aparência... Nossa, cara, largar, né? Abandonar. Pra cruzar com o filho na rua e não ser nem reconhecido. Eu vou te esconder. Tá, como é que é seu nome? Skywalker. Complicado, né? A Leia tudo bem, ele escondeu bem. Sim, sim. Obi-Wan, adoro você, mas nessa... Ficou esquisito, né? Ficou esquisito. Você imagina que o Império não tem tecnologia para rastrear o nome Skywalker. Digamos, o Império não sabe da existência das duas crianças, dos gêmeos. Mas o Império não tem ninguém no Império. Que serviço secreto é esse do Império, cara? Pô, Força Armada sem inteligência militar, não rastreiam a informação. Cuidado, você está criticando o Vader, você pode sofrer represálias, consequências aí. Agora vamos lá, Leandrão. Vou fazer um pinga-fogo com você aqui. 3 personagens inesquecíveis de Star Wars. 3 apenas. Eu sei que tem uma gama aí. Nossa, difícil, hein? 3. Não, mas é pra ferrar com você mesmo. A ideia é essa. Cara, o Luke em terceiro. Luke em terceiro. O R2 em segundo. Puxa, cara. O R2, né, cara? Poxa, quanta criança pequena tem o primeiro contato com Star Wars é graças à simpatia do robozinho, do droidzinho. E explica pro tribal que não é familiarizado com Star Wars, que eu acho que deve ser muito pouco. Quem faz R2-D2, cara? Cara, é um anão. As pessoas acham que é um robô de controle remoto, né? Que, claro, lá nos anos 70 já existia, já era possível fazer, ainda mais com rodinhas e tal. Sim. Mas não, é um ator que morreu recentemente, inclusive, né? Que tá lá dentro do robozinho. Né? Mas não fuja da sua responsabilidade. Fala aí, só tá faltando cara, 2. Bom, ainda bem que você me perguntou o personagem. Ainda bem que você me perguntou o personagem. Porque se fosse falar ator, era mais difícil, né? Mas a gente pode entrar no assunto ator também. Bom, mas eu não queria fazer isso com você, mas já que você sugeriu, não ia fazer isso. Personagem antológico, Lord Vader, né, cara? Vader. É o Vader. Are given you clairvoyance enough to find the rebels' hidden fort. I find your lack of faith disturbing. Tá. Então tá, já vai, posso... Não, é 3, são 3. Não, mas não posso empatar não com o fuja, outro. Não posso empatar em segundo lugar, 2 caras. Em homenagem ao Heitor e Murilão, pode, vai. C3PO. Don't you call me a mindless philosopher, you overweight glob of grease. Now come out before somebody sees you. C3PO é fantástico também, né? Então vamos lá, Leandrão. Não foge da raia, não tenta entrar no X-Wing pra
para fugir aqui da situação. Cuja velocidade da luz funciona, diferente da Millennium Falcon que fica falhando. Vamos lá. Personagens mais odiados de Star Wars. Por você, obviamente. Não, mas eu acho que alguns muita gente vai falar, putz, eu também odeio. Cara, eu vou fazer o contrário agora. Agora vamos pro primeiro lugar. Vamos começar direto no primeiro lugar. O mais odiado, pra mim, né, cara? Jar Jar Binks. Não dá, não desce. É pule de 10 que eles falam? Esse aí não cara, tem. eu não entendi qual é daquele personagem ali. Ele é todo engraçadão, tão engraçadão que chega a ser chato no primeiro filme. O alívio cômico que não deu certo. Não deu. E aí ele vai reaparecer lá no terceiro filme como senador suplente, né, cara? E todo serião. Ficou uma coisa jogada, desconexa. Eu acho que perceberam isso entre o primeiro e o segundo episódios e no segundo tentaram uma abafada no personagem, né, cara? E deram, né, de fato. Mas não funcionou. Ele, aquele povo dele todo, não funcionou. Na galáxia assim, existe povo chato, cara. Né? Tem, aliás, no sistema solar aqui, no planeta Terra, né? Cara. A escala de chatice é grande. Então, não é só aqui que caramba, tem. É quilométrica, né, cara? Mas enfim, o Jar Jar, né? Um personagem que eu não acho que é chato. Eu gostei dele, mas eu acho que... Aí você vai falar, então não é chato, então para, né? Você não pode falar dele. Mas eu acho que foi muito mal explorado. Eu acho que um baita ator, um monstro também da interpretação, é o Samuel L. Jackson, o Mace Windu, né, cara? Tinha que ter sido mais explorado. Eu acho que fizeram... Ele não é chato, longe disso. Entendi. Fizeram uma chatice com o cara. Uma coisa que eu achei chata no Mace Windu o sabre de luz dele é lilás. Porque ele quis. Porra, cara, o único Jedi, cara. Pô, por quê? Samuel Jackson quis, eu quero um roxo. Exato, quebra tudo, né, cara? Os Jedi são verdes, são azuis, né, cara? E os Siths, vermelhos, né? Agora, você quer ver sabres de outras cores? Vai lá na franquia de desenhos, de animações, né, nos cânones. As animações, por exemplo, o The Clone Wars, né, o Star Wars Rebels, né, vai aparecer, por exemplo, um personagem que não tem nos filmes, que é a Padawan do Anakin. O Anakin ele vira um mestre Jedi, todo mundo sabe, e ele no desenho, no The Clone Wars, ele vai ter uma Padawan, que é a Ahsoka Tano. Tá. Não confunda as franquias aqui, por favor. Perdão. O cara dá estala o dedo aqui e acaba com tudo. A Ahsoka, né? E tem um momento, depois que tudo acontece, toda a tragédia com a Ordem Jedi, a Ahsoka, ela sobe na série. Ela vai reaparecer na série Rebels. Tá. Né? E aí ela aparece com um sabre, se eu não me engano, branco. E aí ela começa, tem um momento que ela encontra o seu antigo mestre, só que agora como Vader, eles estão lutando no desenho, aí ela fala que, alguma coisa assim, que ela vai matá-lo e tal, e ele diz pra ela, mas esse não é o caminho Jedi, ironicamente, né? Como se estivesse tirando um sarro dela, porque ele é um Sith, ele tá pouco se lixando pro caminho Jedi agora, né? E ele diz, mas esse não é o caminho Jedi. Aí ela diz pra ele, mas eu não sou mais Jedi. E aí ela liga o sabre, e o sabre dela é branco. Entendi. Porque ela não é mais Jedi, né? Mas esse negócio do personagem do Samuel Jackson eu acho que ficou chato. Aí eu tenho que ter meu sabre roxinho. Nossa, tem alguém que tinha que ser... Né? Tem todo aquele discurso de o Jedi não pode ter vaidade, o Jedi não pode isso, não pode aquilo. O mestre dos mestres Jedi, pelo menos ali vivo, né? Porque tem no passado da Ordem Jedi tem muitos outros mestres, né, marcantes. É o Yoda, e Yoda tem um sabre de uma cor normal, eu não lembro se verde ou azul agora, mas acho que é verde, né? É uma cor normal, como os outros Jedi, né? Como todos os outros. Né? Terceiro personagem, não fuja. Você tá me enrolando, cara. Ai, cara. Você tá... Cara, eu não gosto desse Hux.
General Hux. Não, por quê? Chatinho. Mas a função dele é essa, ser chato. Eu acho que a função dele é ser saco de pancada. Acho que a função dele é apanhar dos chefes dele e ser zoado pela ele rebelião. Ele se acha, né? Ele é aquele garotinho criado a leite com pera da vovó, sabe? Ah, tá. Caiu aqui. Pô, tô derrubando toda a rebelião e o império. É a força. Ele é muito chato. O ator é bom. Né? Realmente muito bom. Convincente. Mas o personagem é chato. Eu acho tão chato. Eu olho pra série... Você não tinha que estar nessa série. Você tinha que ser um general mais impositivo, mais arbitrário, mais casca-grossa. Então, um generalzinho chatinho. Não é igual o Tarkin. Não. Esse você tem ódio dele. É o Tarkin. Mas por quê? Porque ele é o general e político que encarna o ideal maquiavélico de político. Assim. Ele é frio, calculista, snob quando precisa ser. Sim. Né? Quando aquele diálogo com a Leia, por exemplo. Cruel. Cruel. O Hux não, o Hux ele parece aquele menino que... Pronto, apanhou, fica quieto. O Império parece que metia mais medo que a Primeira Ordem, né? Não? Ah, muito mais. Muito mais. E o Império de Rogue One mete mais medo ainda. Sim. Acho que mais medo que o universo expandido, né? Vamos dizer assim. Agora eu vou te sacanear feio. Porque eu vou falar dos meus 3 personagens favoritos, né? Que seriam Obi-Wan, top primeiro. Luke Skywalker. Pra mim, sem ele, não tem... Né? E o R2-D2. A coisa tá pegando ali... Ele cruza o caminho ali, nada acontece com ele, como se nada tivesse acontecendo. E dane-se a batalha, né? Tô nem aí pra essa batalha. É que ele passa desapercebido, né? Ninguém presta muita atenção nele, né? E personagens que eu não gosto, Jar Jar Binks, que seria... E o resto eu não vou falar não, porque... Esse é o diadésimo, né? Só que eu não vou falar, porque eu obriguei você a falar, só que eu não vou falar, porque não tenho, cara. É porque você é dono do programa, né? Também. Aqui não há democracia nesse caso, entendeu? Cara, isso é o Império Galáctico do Kizar. Não, Império Jedi. Você aqui, né, seria um... Apesar de você ser mestre, né, aqui eu sou um padawan, você entendeu? Então... This way! A Rogue One é fantástico, cara. Cara, se fosse... Outro dia perguntaram pra mim assim, se fosse pra você fazer conversa de amigos, né? Boteco assim, tomando uma. E um amigo também, muito fã, professor também, trabalha comigo. Ele virou, se fosse pra você, pegar os 3 melhores filmes desses... Na época eram 7, né? Não tinha saído ainda o 8º episódio. 3 filmes. Eu falei, cara, pra mim, ó, o Império Contra-Ataca, porque eu falei desde o começo, é o primeiro que eu assisti. Tem uma coisa, além de ser o melhor mesmo, tem uma coisa afetiva, né? Tem, bastante, muito afetiva, né? Alguns vão dizer até fetichista, né? Mas vamos lá. Então, o Império Contra-Ataca, o Retorno do Jedi, eu acho fantástico. Aquela parte que o Luke chega aí. Quando o Luke chega ali, cara. quando o Luke, né, o Chewbacca fala pro Han Solo, assim que o Solo sai da Carbonita, que o Luke virou um mestre Jedi e o Solo usou, fala, pô, tá todo mundo com mania de grandeza, basta ficar... e aparece aquele Luke centrado, frio, sim, com as mãos assim, sério, falando com calma, você fala, olha pra ele, mas a hora quem que eu diria? assisti aquilo, eu falei, caramba, ele tá muito mais poderoso. E também assisti em casa, também assisti... Você sente firmeza, né? Sente firmeza, não é mais o garotinho que... Do Nova Esperança. Sem o Obi-Wan, sabe? Ele já tem mais... Ele tá mais centrado, assim. Mais adulto, né? Mais sério, sabe o que quer, vamos dizer assim. Mas... E Rogue One, né, cara? Rogue One, a cena da batalha final é fabulosa! Que cena de batalha, cara! Me lembrou a batalha do Planeta Hoth lá no Império Contra-Ataca. Sabe? Putz, tá tudo muito bem concatenado na cena de batalha, cara, sabe? Eu acho... Tanto a batalha no espaço quanto a batalha lá na Lua mesmo. Rogue One você tem aquela coisa, porque
Quando eu vi o Nova Esperança a primeira vez, logo que aparecem os créditos, os rebeldes conseguiram o plano. Eu sempre tive uma curiosidade, falei assim, quem que são esses caras, assim? Como é que eles conseguiram? É o problema de ter começado lá no 4º episódio, né, cara? É? Quem são? Não é? Mas aguçou tua curiosidade. Foi o que aconteceu comigo quando assisti Império Contra-Ataca. Eu fiquei, caramba, mas peraí, como é que esse cara... O que aconteceu antes entre esses dois pra esse cara chegar agora e falar, eu sou seu pai? Aquilo me deixou... Eu lembro que era garoto, eu fiquei transtornado. Eu falei, caramba, agora eu quero saber tudo isso aqui. Quem são esses caras? Aí o Rogue One trouxe personagens, na minha opinião, muito bem construídos. Eu acho que a Jyn Erso é uma personagem excelente. Todos em volta. Parar de tratar, uma coisa que eu achei muito legal em Rogue One, parar eu senti um pouco disso, essa glamorização da guerra. Né? Aquela ideia de que na guerra tem um lado que é bom e tem um lado que é mal. Isso é muito comum nos filmes de guerra, a gente vê muito disso, o maniqueísmo dos filmes, o maniqueísmo do cinema quando envereda pela discussão política e guerra. Né? O próprio Paul Dameron. Eu vou falar mais, o capitão, o ator, que também foi uma escolha, eu acho muito feliz, cara. O capitão que interpreta o rebelde, Cassian Andor. Que ele é totalmente frio, né? Assim, com Sim, mas é frio por quê? Porque aquilo, ele fala no momento, ele fala, você não é a única que sofreu aqui. Então você vê que é um personagem que tem uma vivência sofrida, calejado, né? Um cara que não hesita em tirar vidas, mas é um cara que sofre com aquilo, é um cara que não dorme tranquilo. Uma outra cena que eu acho fantástica, quando aquele sacerdote Jedi diz pra ele, né? O senhor carrega a sua prisão consigo, capitão. This is a first for me. There is more than one sort of prison, Captain. I sense that you carry yours wherever you go. Sua prisão é o quê? Seu sofrimento, sua amargura, todo... E é legal aquele personagem que acredita nos Jedi. Sim. Embora não seja. Não seja, né? Acredita na força, né, cara? E não acessa, né, cara? E não acessa a força. Mas é interessante a cena que ele vai lá e vira a chave, né? Tá todo mundo atirando nele. E o cara tá ali. Quer dizer, você fala assim, cara. Ele não acessa a força, mas tem alguma coisa estranha. Ele é um personagem complexo, cara. Eu gostei dele. Porque assim, é um soldado calejado, experiente, mas que sofre. Como estudioso da guerra, cara, uma coisa que eu percebo assim, da guerra real mesmo, não ficcional, né? Não fantasiosa. A guerra é só crueldade. Todo mundo é cruel. A guerra. O próprio Paul Dameron, no último agora, quando ele cumpre a missão, sacrifica o comando dele. A Leia olha as navezinhas lá todas se apagando. E ele não tá nem aí, cara. O importante pra ele é destruir o Dreadnought, né? É o momento que a gente entra na missão. É uma coisa assim, mostra a guerra. Finalmente destruímos o Dreadnought e aí, né? E perdeu. E é um cara, digamos assim, que deveria ser em tese um herói, exato. Carismático, né? Pra molecada. E aí você vê que tá se construindo uma nova visão sobre a guerra e os envolvidos na guerra, né? Então, fala sobre, você tinha dito antes, sobre o universo estendido dos anos 80. Eu creio até que não foi feito para ser um universo expandido, mas acabou, para os fãs mais fanáticos, assim, né? Tipo, muita gente fala assim, não é Rogue One o primeiro filme de universo expandido. Você tem, por exemplo, A Caravana da Coragem. Um filminho que você acha aí, hoje tá... Ewoks. Exatamente, se passa na lua de Endor, né? São crianças que se perdem dos seus pais, sua nave cai na lua e essas crianças contam com a ajuda dos Ewoks, por exemplo, para reencontrar sua família, né? É uma aventura bem infantilzinha, né? Mas você vê, lá é um universo expandido. Você tem personagens de Star Wars, né? Que estão, e objetos de Star Wars que estão inseridos no filme. Né?
Você tem, por exemplo, o desenho animado nos anos 80, os Ewoks, que a TV brasileira reproduziu, né? Passou aqui também. Passava aqui também. Então não é de hoje, não é uma coisa que começou com Rogue One, né? O universo expandido. Fora isso, tão velho quanto o primeiro filme, os HQs, os gibis. Eu tenho, cara, gibi de Star Wars. Relíquia, hein? Tem, cara, tem. Saía na revista do Hulk, editora Abril. Olha isso. E era uma coisa interessante. Revista Incrível Hulk. Só que não aparecia o Hulk na capa, aparecia só Star Wars. E às vezes aparecia isso é uma raridade. Uma carinha, cara. Cara, tem isso até hoje, né? Isso é tão raro quanto alguém falar que tem o primeiro Forte Apache, né? Eu tinha. Aí aquele negócio, também, né? Quando cheguei na adolescência, adolescente não brinca com isso, é coisa de criancinha. Você trocou o Forte Apache por outros... E aí passei Forte Apache pros meus primos mais novos e brincaram, se divertiram pra caramba e perdemos tudo. Cara, John Williams não só pra Star Wars, né, cara? Pra quantos outros filmes, né, meu? O cara produz uma coisa que... É a alma, né, do cinema, né, cara? A música, né? A gente tá falando aquela coisa do sobe o som. Sim. Outro dia eu vi uma brincadeira na internet. Alguém, não sei quem, não sei em que lugar do mundo, colocou um trechinho de Rogue One sem música. Rogue One sem música. Certo. Colocou a legenda em inglês, né? Rogue One original. Putz, você fala, a música é essencial no cinema. O cinema conjuga tudo, né? Ainda mais um cinema desse tipo, de aventura e ficção científica. Né? Mas a música do John Williams é... A abertura. Sim. Fui desafinado agora, mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Eu também não sei, cantar parabéns pra você afinado, cara. Não, relaxa. Mas eu só quis dar uma... Eu não quero aqui exacerbar meu talento, então eu tive... Mas todo mundo conhece, todo mundo sabe qual é a música. E a Marcha Imperial. Marcha Imperial tá no meu telefone, quando minha esposa liga pra mim. Toca. Cara, se eu fizer isso... Ela descobriu isso agora, viu, gente? Ela não sabia. Ela vai descobrir assistindo esse vídeo. Cara, se eu fizer isso com a minha esposa... Foi um combinado da galera lá em casa, eu e os meninos, a gente brincou. Qualquer pessoa que liga pra mim toca o tema da força. Quando ela liga, toca a Marcha Imperial. Desculpa, amor, eu te amo. Se eu fizer isso... Marcha Imperial não é pra qualquer pessoa, é só pra você. Eu te amo. Se eu fizer isso com a minha esposa, eu viro Carbonita, cara. Mas eu acho que é o que vai acontecer agora, porque ela vai assistir isso aqui. Com certeza, e eu acho que é o que vai acontecer, porque ela não sabe dessa história. Não, mas ela não é. Cara, mas a Marcha Imperial é linda. A Marcha Imperial é maravilhosa. Aliás, o John Williams, outro dia esteve o Juliano aqui falando sobre o Super-Homem. Super-Homem. Aliás, é uma coisa interessante, né? Quando a gente assistia, era Guerra nas Estrelas, não é? Sim. Era Guerra nas Estrelas. Depois veio toda uma tentativa de unificação da marca. Eita, Star Wars. Mas era Guerra nas Estrelas, cara. Guerra nas Estrelas. Eu falo ainda Guerra nas Estrelas. Então você é dos meus, porque eu não falo Superman, cara, não consigo, cara. É Super-Homem. Então, o único que eu acho que eu chamo pelo inglês mesmo, porque eu não curto o nome dele em português, porque não tem nada a ver, me parece, não tem nada a ver com o nome dele em inglês. É o Daredevil, né, cara? Que é o Demolidor, né? Que você vai ficar bravo comigo. Demolidor, cara. DD, cara. Demolidor. Foi uma tradução legal, cara. DD, Demolidor aqui. Não gostei. Não. Eu prefiro o original em inglês. Tá. Mas Star Wars, sim. Eu gosto de Guerra nas Estrelas. Tô brincando. A gente é sem perceber, cara. Tem uma coisa que eu sei que você não é isso, fica tranquilo. Agora... Tenta não ser, né? O John Williams, cara,
ele é fantástico, cara. Outro dia eu vi na internet um pessoal, se eu não me engano, de Harvard, que foi fazer uma homenagem a ele. Na porta da casa dele? Não, ele foi receber um prêmio. Eu vi garotos fazendo, eu achei até estranho, você falou Harvard, porque eram garotos que não têm idade para ser universitários, com violinos e, assim, principalmente violinos, né? E alguns outros instrumentos, fazendo uma homenagem, tocando a Marcha Imperial na porta da casa dele. E eu imagino que não deve ser pouca gente que faça isso. E o cara deve ficar muitas vezes, talvez, tipo, caramba, eu tô trabalhando, o que essa galera tá aí na rua, tá enchendo o saco, né? E ele sai, conversa com a garotada, tira foto, muito agradável, muito simpático. E ele tava recebendo um prêmio, eles chamaram um grupo vocal, cara. Um grupo vocal, sem instrumento nenhum. Eles fizeram todos os sucessos do John Williams vocal. Tubarão. ET. Star Wars. Harry Potter. Ding 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 dong, ding ding dong, ding 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 dong, ding 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 dong. Indiana Jones. Super-Homem. Indiana Jones é fantástico. Tubarão, cara, Tubarão, eu lembro que uma época, assim, quando eu era garoto também, quando eu assisti Tubarão, como a maioria das crianças, eu adoro piscina, né, gosto muito até hoje. Cara, foi uma época, assim, que muito louco, né, o que é a loucura do filme. Cara, eu tinha medo de entrar na piscina, às vezes eu entrava na piscina do clube, assim, eu começava a ouvir a musiquinha do Tubarão. Eu falava, caramba, é uma piscina, seu louco, seu imbecil, que você tá... Eu pensava comigo mesmo, né, eu tinha 12, 13 anos. Ô louco, é uma piscina, o que você tá pensando? Vai ter um tubarão. Mas não é, cara, parece uma coisa tão louca, aquilo fica tão marcado no nosso subconsciente, no nosso consciente, que eu entrava na piscina e começava a ouvir a musiquinha do Tubarão, cara. Mas você sabe que o Spielberg teve, assim, quando ele fez o filme, com aquele orçamento até reduzido e tal, mas depois o pessoal da área do litoral de turismo começou a sentir, cara, o pessoal começou a ficar com medo de entrar no mar. Entrar na água, né, cara? Sim, cara. O pessoal olhava, porque tem uma hora no filme, não sei se você vai se lembrar. Você imagina que trollagem seria você passar com um carro de som na praia, com musiquinha na época. Não, seria fantástico, né, cara? Eu pensei nisso agora. Que trollagem. Meus moleques adoram trollagem, né? Meus alunos também, vamos trollar. Meu, que trollagem fabulosa seria. A galera ia olhar assim... Não, eu não entro. Pode estar o calor que for na água. A prefeitura, os ambulantes iam amar a sua trollagem. Eles vão passar na cadeia, meu amigo. Maldito. Mas teve problema na época, cara, porque a música, poucos acordes. E eles quase não mostram Tubarão. O Spielberg joga muito psicológico. Ele mostra a água. Ele tem hora que o personagem do Roy Scheider, né? Roy Scheider. Ele fica olhando assim. E ele dá um alerta e não tem nada, né? Ele dá um alerta e não tem nada. Mas voltemos pro espaço, senão a gente vai ficar... Então o John Williams é mestre. John Williams, depois, pra mim... Tem vários grandes compositores de cinema. Jerry Goldsmith, cara, tem vários. Ennio Morricone, Vangelis. Mas eu volto no meu critério. Os fãs de Senhor dos Anéis, a Enya, né, cara? Mas eu volto... Gente muito boa. Mas eu volto no meu critério, emoção. O John Williams, ele consegue você tornar o tema em si uma coisa à parte. Sim. Porque você ouve Star Wars, você ouve Indiana Jones, você já remete. Sim. Não é igual as outras trilhas que parecem meio... Você até lembra do filme, mas não é marcante do filme. Sim. Você não traz a lembrança do filme, né? Sim. O John Williams faz. Eu mesmo, há poucos dias, estava fazendo um comentário sobre cultura céltica numa aula.
Aí eu coloquei uma música da Enya que ela canta em celta, né, e em inglês, né? Eu coloquei uma música dela em celta e os alunos da sala, assim, achou legal, mas ficou meio impassível, né? E tem um amigo nosso que é fã de Senhor dos Anéis, que nesse momento ele ouviria a música Senhor dos Anéis! Sim, com certeza. E a sala ficou. E Senhor dos Anéis é bem recente. Sim. E, sabe, a molecada não se tocou. Eu falei, gente, essa música é do Senhor dos Anéis, tal. Já viram essa cantora, né, essa intérprete? Não sabia quem era, tal. Imagina, você sabe quem é Guerra das Estrelas, mas não sabe quem é John Williams, imagina, isso é uma blasfêmia. Mestre Jedi, por favor aqui, para o tribal, que se é que existe algum tribal que Cara, não conhece, desculpa diga, te interromper, eu lembrei de um negócio, agora você me chamou de Mestre Jedi, eu lembrei de um negócio agora fantástico. Desculpa, posso contar? Claro. História de família, né, cara? Mas Pode. tem a ver com Guerra nas Estrelas. Por favor. Um sábado, saímos de casa, uma chuva terrível, né? Os meninos queriam sair e a gente precisava ir ao shopping comprar alguma coisa que era material de escola. Ia começar as aulas e tal. Fomos, eu e minha esposa brava com eles, eu também bravo, porque eles passaram o dia brigando em casa, um correndo atrás do outro, e batendo mesmo, xingando. Falei, bom, vamos lá, come uma pipoquinha, deixa os meninos ver se ficam calmos, né? E ela prometeu pra eles, falou, ó, nós vamos, mas se vocês fizerem bagunça e me atrapalharem, atrapalhar o seu pai, entendeu? A gente vai lá porque a gente tem que comprar mesmo, que tem que comprar o material, enfim, não quero brigas. Chegou lá, aconteceu tudo o que estava acontecendo em casa, né? Todas as brigas. Tá? Na volta, a minha esposa veio falando o que ia acontecer em casa. Vai ter isso, vai ter aquilo de represália, vai ter castigo, tal, isso e aquilo. Chego em casa, bravo também, né, com eles dois. Pego o controle remoto do portão e tô aqui. E não sei se por causa da chuva o controle não obedecia. Cara, o meu pequeno vira e eu só vejo a mãozinha dele passando assim pelo retrovisor ali. Abra portão. Igual o Obi-Wan dizendo, esses não são os droids que vocês procuram. Lembra? Ele vai, abra portão. O portão, pum. Falei, pra foi ele muita coisa. Cara, foi a glória pra ele. O outro, o mais velho, rachou o bico de rir. A briga que tava acontecendo entre os dois acabou a briga. Os dois já começaram a rir pra caramba. E eu olhava minha esposa assim, eu com vontade de rir. Eu tava bravo com eles até então, vontade de rir, mas eu não posso rir, né? Eu tenho que fazer o papel do pai durão agora. Vendo? E a minha esposa também pensa, e ela olhava pra mim e ria, tem que fazer o papel da mãe durona. Ela virou e falou assim, e vocês estão de castigo? Ele olhou pra ela e fez assim, você não quer me deixar de castigo. Os Jedi são os guardiões da Jedi, paz, né? cara, acabou, não teve castigo, foi só risada depois, foi só gargalhada. A gente conta essa história. Ele conseguiu o intento. Não, conseguiu, cara. Guerra nas Estrelas faz isso, cara. Guerra nas Estrelas acaba com as brigas em família, cara. Show de bola. Aliás, os dois melhores diálogos pra mim em Star Wars são com Yoda, lá no Império Contra-Ataca e agora no oitavo filme. São os diálogos de maior profundidade, eu acho, né? Quando ele fala pro Luke, né, no Império Contra-Ataca, né? Você me julga pelo meu tamanho. Judge me by my size, do you? And where you should not. For my ally is the Force. And a powerful ally it is. E depois no filme 8, quando ele diz pro Luke, para nós que somos professores na vida real, sim, né? Claro. E eu acho que eu achei tão bonito aqui, numa lição para muitos professores, que o professor não deve ser um obelisco de sapiência, né? Ele não deve passar para o aluno a imagem de que ele é perfeito e ele nunca vai errar, né? Tem muita gente que vai achar que eu falei um monte de coisa errada aqui, eu também acho que eu falei algumas coisas que são equivocadas. Claro. E a gente tem sempre que saber. Tem alguém que sabe mais, exato, né, cara? Sim, sempre tem. Isso aí é a gente evidente. Não tem que alimentar essa vaidade tola de que a gente é dono da verdade, né? Porque aí também a gente fica sofrendo. Pô, aí você tem sempre que buscar manter alguma coisa e... Exato, manter uma aparência e não consegue, né, cara? Que ninguém consegue sustentar. Enfim, e ele diz pro Luke, né? Ele fala, você errou em querer ser impecável com a Rey, né? Você tá errando. Strength, mastery, but weakness, folly, failure also. Yes, failure most of all. The greatest teacher, failure is.
como professor, assim, é um momento que me tocou muito no filme. Com certeza. E são os dois grandes diálogos de Star Wars, né? Ah, não, tem um terceiro, mas aí com aquele ator horrível. Uau. Quando o Yoda fala com o Anakin, que o Anakin tá preocupado, que ele vê que a mulher amada vai morrer, né? O ator. E aí o Yoda diz pra ele, né, que a vida é uma lição, é um aprendizado de desprendimento. A gente tem que se desprender das coisas materiais. E as coisas materiais não implica só no relógio que eu uso, na roupa que eu gosto, isso implica também na relação carnal com as pessoas. Você tem que desapegar, porque as pessoas se vão, tudo né? vai passar, né? Death is a natural part of life. Rejoice for those around you who transform into the Force. Mourn them do not. Miss them do not. Attachment leads to jealousy. The shadow of greed, that is. Meio diz a budista, música, né? Meio assim. Exato. Se aproxima muito do pouco que eu conheço do budismo. Né? Não. Parece se aproximar. E aí, justo que a gente está falando aqui, de repente tem alguém, um tribal, que segue, né, como filosofia, como religião. Compreende muito melhor do que nós. Que a gente pode até estar falando alguma besteira aqui, mas... Nos perdoem, por favor. Por favor. Mestre Leandro, mestre Jedi ou Sith? Jedi, né? Jedi, né? Todo mundo quer ser Jedi, né? Claro. Mestre Jedi, Leandro, por favor, para o tribal que não conhece, ou para aquele que está se iniciando no universo Star Wars, diga ali por que assistir Star Wars. Primeiro porque é legal. É legal pra caramba. E se você tiver menos de 10 anos, vai ser mais legal ainda pra você. Mas... é complicado, né? É paixão, né, cara? Eu sou fã desde o quê? Os 8, 9 anos que eu não podia ver nada, não tinha como assistir. E desde o momento que assisti o primeiro até hoje, assisto até desenho animado com o meu filho e curto os desenhos animados, gosto dos desenhos da série Star Wars, né? Mas, cara, essencialmente porque é bom, porque é divertido, porque é gostoso. Eu achei fantástico quando saiu o filme Gladiador, o Ridley Scott teve uma coletiva, né? Uma van premiere para a imprensa, né? E depois uma coletiva para comentar o filme, e essa coletiva foi em Roma mesmo, e jornalistas italianos em especial, mas não somente, né, de vários outros países criticaram, falaram, nossa, mas isso não aconteceu, o imperador Marco Aurélio não morreu assim, ele morreu de peste bubônica, né? Ele não foi assassinado pelo filho, Cômodos, né? Ele morreu por causa da peste, né, que é uma primeira ocorrência da peste lá em 170, se eu não me engano, né, depois de Cristo. Uma primeira ocorrência na Europa, perdão. Né? E aí o Ridley Scott responde algo assim, gente, eu não dei uma aula de história, minha intenção não era fazer um filme de história. Se fosse assim, eu fazia um documentário sobre a história romana. Eu estou fazendo um filme para entreter o público. Né? Então, como entretenimento, cara, como diversão, muitos amigos dizem pra mim, pô, mas o filme tem som no espaço, caramba, é impossível. Luz. E o vácuo, tem luz, caramba. Tem os feixes de raios voando, uma nave destruindo a outra. O sabre deveria, né, a luz deveria, ele para. Exato. Cara, como isso, né? Gente, para, que chatice. O filme é para divertir. Essas pessoas... Se fosse para dar aula, a gente fazia documentário. Eu sou professor de história, de licença poética, cara. O filme tá ali para divertir o público, para ser um entretenimento. Essas pessoas vieram do planeta do Jar Jar Binks. Deve ser. Deve ser. Lá do mundo subaquático, lá do Jar Jar, né? Meu, que chato, sabe? Vamos aprender a separar as coisas. Eu também gosto de filme histórico. Poxa, eu sou professor de história. Né? Você também gosta, a galera que está assistindo gosta. Mas a gente tem que aprender, né, que o filme... Fantasia. O propósito maior é o entretenimento, é a diversão. Entendeu? Muita gente fala, é alienar. Não está alienando nada. Eu comentei isso, cara. Nós somos capazes de pensar em coisas sérias que estão acontecendo, nas tragédias todas da humanidade, do nosso país, do que for, claro, e pensar em algo no momento certo. Entendeu? Nós não somos seres binários. Sabe, eu fico vendo isso, por exemplo, no Facebook, as pessoas falando assim, enquanto vocês estão aí comentando a música de não sei quem, tem crianças morrendo na Palestina, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, lá na Palestina, tem criança morrendo na Síria, no Congo. Tem, a gente sabe que tem, eu sei que tem, isso me preocupa também.
como historiador, como pessoa que se preocupa. E o fato de eu assistir Star Wars não quer dizer que eu sou um completo imbecil. Você que vai está esquecendo dessas pessoas. Exato, né? Você das não tragédias luta... reais da vida. E outra, Entendeu? que você não é luta alienação. pela ética no dia a dia, que você não procura ensinar valores aos seus filhos, que você não procura dar exemplo aos alunos. Acho que é aí que a nossa luta é no nosso microcosmo, não é nosso micro-universo. Né? Eu acho que a gente tem que procurar isso e quiçá a gente consiga, gostou do quiçá? Sim, a gente consiga atingir aí algo maior, essa é a nossa esperança, uma nova esperança, né? Sim. Portanto, por favor, Star Wars ou qualquer outra obra de ficção científica não é alienação. Diversão eu aceito, alienação não. É que me incomoda isso também. Me incomoda muito. Eu comentei isso quando eu estava falando sobre os binários, né? A gente é capaz de pensar nisso ou nisso. Cara, então vamos fazer o seguinte, vamos esquecer aí, vamos assistir só documentário. 2 documentários que eu recomendo que assistam, especificamente sobre Star Wars. O Império dos Sonhos, fantástico, muito legal, já que a gente quer falar da história real da construção do filme, né? Da série toda, da saga toda. Então, o Império dos Sonhos e I Am Your Father, né? Que é sobre a história do ator do Bronze, que faz o corpo do Vader, só pra quem não sabe aí, aliás, pra quem sabe também, tá todo mundo vendo, pô. Claro. O corpo de Vader é um ator, a voz de Vader é outra, porque a voz do Bronze é um negocinho mais ou menos assim, tá? Você imagina o cara com um corpo monumental e uma vozinha assim, fica ridículo, né? Onde estão os planos que vocês roubaram? Imagina, né? Não é nada impositivo, né? Aí colocaram um vozeirão. Um monstro, né, por trás da voz de Vader, que também era um excelente ator, mas um monstro do rádio americano, né, das propagandas de rádio, de TV também, e um grande ator, né, o James Earl Jones. George had hired David Prowse, but he said he wanted a so-called darker voice, and not in terms of ethnic, but in terms of timbre. Inclusive pra galera que diz aí que esse negócio de colocar ator negro como principal, como ator principal, isso é política de boa vizinhança, isso é politicamente correto, isso é uma bobagem, porque lá no primeiro filme tem o Earl Jones, que é negro, fazendo a voz do Vader. E aliás, uma voz antológica. Maravilhosa, né? Maravilhosa. Mestre Jedi, meu irmão, muito obrigado. obrigado. Que a força esteja com você. Com todos nós. Obrigado. Será o primeiro de muitos, tá? Se prepare aí que logo você vai retornar aqui para falar com a gente. E é isso aí, Tribal. Espero que você tenha gostado do programa. Se você curtiu, curta nossa página no Face, se inscreva no canal, acompanhe nossa página no Instagram, tá? E não se esqueça, somos todos da mesma tribo. Um abraço, irmão. Obrigado.